Bom, então é isso. Nós vamos iniciar a nossa meditação desta manhã, né? É uma manhã especial, porque, de certa maneira, é a semana de Páscoa, né? Lendo agora os Salmos de Páscoa, na semana de Páscoa, esse salmo finaliza aí as nossas meditações, né? Sobre a, as intervenções de salvação de Deus, e a gente vai entender depois, né, no final da meditação dele, por que esses salmos 115 a 118 são destacados realmente para a leitura na Páscoa, mas a gente só vai terminar essa meditação na semana seguinte, então na semana após a Páscoa, tá? Hoje a gente vai olhar para esse salmo, especialmente aí os versos 5 a 21, e na semana que vem é que a gente vai terminar a meditação dele. É um salmo um pouco mais extenso, mas não é só pelo tamanho, né? É pela riqueza de detalhes e de verdades assim que são muito preciosas, que vale a pena a gente não correr muito realmente e checando aquilo que o salmo traz para a gente e que é muito precioso para nós. Na semana passada a gente fez a leitura completa do salmo, também mostrou as divisões, né, as principais ênfases. E agora a gente vai olhar especialmente para esses versículos 5 até 21. Eu vou ler esse trecho, então, Salmo 118, 5 a 21, onde a gente encontra o seguinte: Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Então, até verso 21, a gente já mencionou na semana passada que uma das ênfases desse salmo é a salvação de Deus, né? Ou seja, essa ideia de salvação, ela aparece aí de certa forma no verso 5, quando diz: Deus me ouviu, me deu folga. Em seguida, a gente encontra aí no verso 13, né? O Senhor me amparou. No verso 14, ele me salvou. No verso 15, na tenda dos justos há júbilo, e também há voz de júbilo e de salvação. No verso 18, ele não me entregou à morte, né? E aí, no verso 21, foste a minha salvação. Então, por conta dessa repetição, né, da ideia de salvação, o Salmo certamente é muito apropriado para a leitura na Páscoa, que é a grande celebração pela salvação de Deus. Uma outra coisa interessante aqui é a quantidade o modo como o salmista usa esse recurso de repetição, né? Ele faz várias vezes isso, mas aqui, por exemplo, ó, no trecho que nós lemos, ele vai repetir algumas coisas. Por exemplo, ele vai dizer nos versos 6 e 7: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Então, ele repete a ideia de que Deus está com ele. Versos 8 e 9: melhor é, melhor é. Então, isso é bem interessante. Depois de 10 a 12, né? Ele termina cada frase dizendo: as destruir, as destruir, as destruir. Quem tem a revista corrigida lá, a palavra é um pouquinho diferente, vai dizer assim que as despedacei, né? A ideia de despedaçar, aqui é a ideia de destruir repetida 3 vezes, né? A gente encontra depois lá no verso 15, a destra do Senhor, a destra do Senhor, a destra do Senhor. Então, ele faz isso algumas vezes aqui,
Isso é para enfatizar realmente algumas ideias, algumas verdades. Isso imprime um ritmo muito diferente nesse salmo, né? É um salmo realmente muito adequado aí para cântico, né? Para louvor, porque vai repetindo algumas ideias de forma ritmada, vamos dizer assim, muito melódica e é muito poética, melhor dizendo. E com isso ele está reforçando coisas muito preciosas. Eu quero chamar a atenção, especialmente nessa meditação dessa manhã, para a ênfase que o Salmo traz para a própria prática da oração, né? Aquilo que o Salmo nos motiva quando a gente pensa assim, na oração como invocação do Senhor. E a gente percebe já no verso 5, né? Ele dizendo: em meio à tribulação invoquei o Senhor me ouviu e deu folga. Então, nesse verso 5 é como se ele mostrasse para a gente que a oração fez diferença entre destruição e salvação. Ele estava apertado pelos inimigos, como a gente vai ver, ele corria risco de fato, mas ele invocou o Senhor. E aquela invocação do Senhor foi como uma linha divisora, assim, que estabeleceu a bênção de Deus sobre a vida dele, que agora, a partir desse momento em que Deus foi invocado, Deus o ouviu. Então ele vai dizer: Deus me ouviu e deu folga. Tudo aquilo que se desdobra a partir do verso 6 até 21 é simplesmente uma espécie de detalhamento, né? Ele está trazendo informações detalhadas de como é que Deus deu folga a ele, como é que Deus procedeu para que ele fosse socorrido, vamos dizer assim, no meio da sua tribulação. Então, é um salmo que nos ajuda a lembrar desse aspecto primordial da Páscoa, né? Em Êxodo, capítulo 3, é interessante quando Deus se revela a Moisés, né? Quando Moisés vê aquela sarça, vai até, sobe o monte para ver o que era aquilo, e ele ouve Deus dizendo: olha, eu ouvi, né, o clamor do meu povo, né, e por isso eu desci. Eu acho, é muito bonito aquele texto, ou seja, Deus ouviu o povo clamando e desceu. E aqui a gente encontra essa ideia, né, expressa com palavras diferentes. Deus ouviu o clamor desse homem, e então deu a ele folga, né? Ele estava atribulado, mas ele, na tribulação dele, ele não ficou inerte. Ele entendeu: existe o meu Senhor no céu, eu vou invocar o nome do meu Senhor. Existe um Deus que me ajuda. E ele, então, é, tem essa convicção e isso move a esse homem para a oração. Então, a oração fez diferença. E isso é assim mesmo. Lá no Novo Testamento, Paulo vai citar, né, o profeta que diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a profecia de Joel, né? Então, aquele que invoca a Deus é salvo. É assim que uma alma é salva. É quando essa alma invoca a Deus, ora a Deus, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, né? Olha o que eu sou, olha o que eu fiz até agora, eu reconheço que preciso de um Salvador, e eu preciso agora do Senhor, como meu Senhor, único e Salvador da minha vida. Então é interessante isso, ainda que a gente diga, né, e é verdade, né, que a fé vem pelo ouvir, e a salvação vem pela pregação do Evangelho, mas o momento chave, crucial, quando a gente diz assim, virou a chave na alma, né, e agora essa pessoa agora é salva, é quando ela invoca o Senhor, quando ela profere a sua oração pessoal, e a partir daquele momento, então, ela tem essa experiência pessoal com o Senhor. Mas isso não é só na hora da salvação, da conversão. Isso tem que prosseguir ao longo da vida. Ao longo da vida, em várias ocasiões, a gente vai passar por tribulações e vai precisar de salvação. A gente vai precisar de intervenção poderosa de Deus na nossa vida prática. E nesses termos, então, o Salmo 118 é muito precioso, porque ele vai dizendo isso, que a partir do verso 5 ele vai mostrar algumas coisas impressionantes, na minha opinião. Pelo menos 4 coisas que se desdobram a partir do verso 6, vamos dizer assim. No verso 5, a gente pode considerar isso como realmente essa grande ideia geral, né? Ou seja, a salvação fez essa diferença entre destruição e salvação. A oração fez diferença entre destruição e salvação na vida desse salmista, mas agora, olhando para os versos 6 a 9, a gente percebe que a oração consolidou confiança na alma desse salmista. Olha só a confiança expressa por esse salmista: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Essa é uma declaração impressionante, porque ele está falando aí de uma situação de batalha, de guerra, de oposição humana, né? E ele diz: o que o homem pode me fazer? Porque Deus está comigo.
E no verso 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Perceba como a oração consolida confiança na alma dele. Eu depositei a minha causa na presença de Deus. Não preciso mais temer. Agora eu sei que Deus vai me ajudar. Olha o verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E isso, quando a gente pensa em um contexto de guerra, né, de batalha, um contexto militar, é interessante que uma coisa fundamental para você vencer guerras, pelo menos naquele momento da história, era você fazer essas alianças, né, com um outro rei poderoso, um outro príncipe, dizer, olha, vamos juntar os exércitos aqui, me ajude a vencer esse inimigo comum. Mas o que esse salmista está dizendo que o que assegura a vitória na batalha não são as alianças humanas, né? Não é a força humana, nem a estratégia humana, mas é realmente buscar refúgio em Deus, confiar em Deus, e isso então tira do coração do salmista todo o temor. Então é muito bonito como a oração consolida confiança na alma desse salmista. E é interessante isso. Quanto menos a gente ora, mais temeroso e ansioso a gente vive, né? Então, se a gente aprende a derramar diante de Deus as nossas causas, as angústias, aquilo que traz peso sobre nós, a gente vai aprendendo a derramar isso diante de Deus e declarando isso, Deus está comigo, né? Deus está comigo, melhor é buscar refúgio nele, melhor é buscar refúgio nele, e daí essas repetições, né, que o salmista faz, porque parece que às vezes é assim mesmo, irmãos, nossa alma precisa que a gente fique repetindo, né, algumas coisas para ela. A gente sabe da verdade, mas é interessante como a verdade escorrega da alma assim, e a gente precisa trazê-la de volta e pregar o evangelho para a própria alma, para que a nossa alma seja consolidada em esperança. E é interessante, a oração consolida essa confiança no coração desse salmista. Além disso, quando olhamos a partir do verso 10, observamos que a oração literalmente assegurou a vitória para esse salmista, de 10 a 13. Ó. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. E aí, veja só agora a repetição. Primeiro, a repetição do cerco, né? A ideia do cerco. Cercaram-me, olha lá, no verso 10. Me cercaram, no verso 11. Cercaram-me, no verso 12. Me cercaram, mais uma vez a repetição. Ou seja, ele está enfatizando que para onde ele olhava, não tinha saída. Ele estava cercado de todos os lados, era isso. E ele compara, vamos dizer assim, esse ataque dos inimigos como um enxame de abelhas. Mais ou menos quando a gente, sem querer, derruba ali uma caixa de marimbondo. Você vê como que é a situação, né? Então você fica desesperado, né? Se aquele negócio tudo vem em cima de você, e é isso que acontece com ele. Então perceba essa situação. Ele está cercado e os inimigos são muitos, como esse enxame de abelhas aí, vamos dizer assim. Mas é interessante que uma das coisas que afasta a abelha é o fogo, né? Até o pessoal que mexe com a apicultura sempre usa ali a fumaça, né, e tudo mais para fazer o manejo das abelhas, extrair o mel e etc. Mas é interessante isso que ele diz, que apesar de ser cercado como que por abelhas, Deus afasta esses inimigos como fogo, né? Como fogo em espinhos, elas foram queimadas, é o que ele diz. Mas o que é interessante também aqui é ele poder dizer o seguinte: ele enfrenta todos esses inimigos como, irmãos? Olha só, em nome do Senhor, em nome do Senhor as destruir, em nome do Senhor as destruir, em nome do Senhor as destruir. Olha isso. Ele ora a Deus. A oração agora assegura essa vitória para ele. E agora ele vai encarar o inimigo e dizer: eu enfrento esse inimigo em nome do Senhor. Isso é muito interessante. A fé dele robustecida. Ele está orando, ele está colocando diante de Deus. E agora, ao invés de ficar prostrado, dizendo: esses inimigos, que vida dura. Ah, não, por que isso acontece comigo, né? Esses inimigos todos, eles são demais, são mais fortes do que eu. Ele não fica assim. Ele encara os inimigos e diz:
eu destruo em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Inclusive, como eu disse na revista corrigida, mais chocante ainda, né? Porque lá diz, em nome do Senhor os despedacei. Um negócio bem chocante, mais forte ainda na revista e corrigida. Então, é muito interessante isso, a oração assegurando a vitória desse salmista, né? Além disso, quando olhamos a partir do verso 14, a gente vai perceber que a oração ajudou esse salmista a entender quem é Deus. Ele é fortalecido na sua crença em Deus e também ele é aperfeiçoado na sua crença em Deus. Uma coisa é a gente crer em Deus baseado em categorias teológicas, que são necessárias, né? Ou baseado apenas numa doutrinação abstrata, né? Então, você faz uma classe na igreja, como, por exemplo, a classe Novos Membros, e ali você aprende sobre os atributos de Deus, quem é Deus, etc. Ou você faz um estudo sobre Deus nesses termos, né? Com essa configuração. E isso é sempre útil, né? A gente sempre investe em fazer isso na nossa igreja, em preparar cursos e ajudar as pessoas a compreenderem quem é Deus, explicar isso nas pregações e por aí vai. Mas outra coisa é quando você aprende sobre Deus no meio da luta sangrenta mesmo, ali, passando pela tribulação, e você orando e chorando, e você então chega no outro lado, fala, olha só quem é Deus, né? Um aprendizado prático, né? É aquilo que Jesus fazia. Ele às vezes se sentava com os discípulos e ensinava. Aí depois ele pegava os discípulos, vamos ali, levava e chegava numa casa, tinha uma pessoa doente, ele curava, e depois tinha uma outra pessoa endemoniada que ele expulsava o demônio. Então os crentes, os discípulos iam vendo, ah, rapaz, estou vendo na prática quem é Deus. Então é diferente, não é só de você conhecer teoricamente numa sala de aula, não. É quando você passa pela dificuldade da vida, fala, agora eu sei quem é Deus, olha o que ele fez, olha como Deus agiu na minha vida. E daí, então, ele vai dizer, a partir do verso 14, olha que bonito, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Olha só, ele experimentou essa salvação prática. E aí, nos versos 15, né? Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Então, essa referência de Deus como Salvador, também a referência esse entendimento de Deus como Deus que traz alegria, né? Que substitui a angústia da tribulação pela alegria. Porque ele fala, Deus não é apenas a minha força, mas ele também é o meu cântico. E lá nas tendas dos justos, há voz de júbilo, a voz de salvação, né? E daí ele vai dizer: a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Ou seja, ele reconhece Deus como esse Deus todo-poderoso, né? Usando essa expressão, né? A destra, ou seja, a mão direita de Deus, é uma mão forte, é uma mão que faz proezas, que se eleva, está acima de qualquer outra, né? Ele é todo poderoso, ele é mais poderoso que qualquer outra coisa e ele faz proezas, ele realmente opera em favor daqueles que o invocam. Por fim, quando olhamos para os versos 17 a 21, a gente vai ver a partir daí que a oração o ajudou a compreender a sua história, também o seu destino e, por fim, a sua missão. Porque ele diz a partir do verso 17: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Então, essas coisas todas estão presentes aqui. A gente percebe essa compreensão da história, porque ele diz: eu não viverei, não morrerei, antes viverei. Aí no verso 17, contarei as obras do Senhor. Mas no verso 18, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ou seja, é isso que eu passei, mesmo sendo disciplina de Deus, mesmo sendo, de repente, um tratamento de Deus pelos meus erros, mas não significa que Deus realmente desistiu de mim. Pelo contrário, eu não vou morrer, eu vou dar testemunho desse Deus na minha vida. Ele diz:
eu vou render graças a esse Deus que me acudiu com a sua salvação. E ele tem bastante convicção disso, de que ele entrará pelas portas da justiça e renderá graças ao Senhor, né? Verso 19. E aí no verso 20, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Eu não tenho como deixar de lembrar da palavra de Jesus lá em João 10, verso 7, quando o próprio Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, né? Então, nesse sentido, eu creio que o Salmo tem um bom apontamento aqui para o nosso Redentor. E aqui a gente tem toda uma ideia, né, de que realmente existe um reino dos justos, existe um lugar dos justos. Até a nossa Bíblia Revista e Atualizada, ela traz normalmente uma notinha de rodapé ali, ligando, apontando para Apocalipse 21, 27, quando fala ali de que naquele lugar, na Cidade Santa, não entrará injustiça, né? Deus realmente reserva aquele lugar como um lugar dos seus santos, dos seus eleitos. Então, nós estamos diante de um homem que compreende a sua história, né? Compreende o seu destino. Ele vai entrar pela porta dos justos, né? Compreende também a sua missão. Eu vou contar as obras do Senhor. Eu vou render graças a Deus. O que cabe a nós nesse mundo aqui? Contar as obras do Senhor, ser testemunhas dele, render graças a Deus, prestar a ele o culto devido, né? E expressar isso através da nossa vida prática. Então, olha só a preciosidade, irmãos, desse Salmo 118. Quantas coisas maravilhosas ele traz para a gente. E na semana que vem, a gente, se Deus assim permitir, vai poder olhar para o final desse salmo. Mas o que a gente viu aqui, eu creio que já nos dá bons motivos para a gente louvar o Senhor, por ser esse Senhor da Páscoa, né? Esse Senhor que ouve a nossa lamentação, o nosso clamor, envia o seu socorro. E ele fez isso no Antigo Testamento, libertando o povo do cativeiro do Egito, fez isso no Novo Testamento, assegurou isso quando enviou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar para a nossa redenção e nos prover de grande salvação, mas ele continua fazendo isso quando nós passamos pelos apertos da vida. Como diz aqui o verso 5, ele me ouviu, me deu folga, ele estava apertado, Deus deu a ele folga. Então Deus nos assiste, nos ajuda, nos abençoa, continua sendo o Deus que é o nosso ajudador e o Deus da nossa salvação. E nós vamos ter a oportunidade de orar sobre isso agora. Eu vou simplesmente aqui terminar essa parte da gravação para que a gente possa compartilhar os nossos pedidos de oração.